Paz do Senhor para a igreja? Amém. Quantos estão felizes com Jesus nesse lugar? Amém. Um dia quente, né? Mas aqui dentro está frio, né? Mas o fogo do Espírito nos aquece, né? O pessoal ali atrás, faltava mais, entrava aí pela parede. Mas lá fora está muito quente, né? Então, glória a Deus pelo ar-condicionado que nos ajuda aqui nessa tarde. O tema dessa mensagem é selecionando as coisas do alto. Nós somos pessoas seletivas, irmãos. E antes de introduzir, gostaria de ler livro de Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 1. Hebreus 12, versículo 1. O pastor nos deu essa missão de trazer a palavra. Glorifica a Deus por isso, que Ele cresça e eu diminua, em nome de Jesus. Diz o seguinte: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus. Guarde isso. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Até aqui, irmãos. Glória a Deus. Essa mensagem ela veio até mim num momento muito oportuno da minha vida, né? Momento que as coisas estavam relativamente controladas, mas quando a palavra do Senhor ela vem para a gente com alguma coisa específica, é porque ela quer nos preparar e ela quer nos capacitar para um tempo que nós passaremos. Talvez um tempo de dificuldade, ou até mesmo um tempo de bonança. Então essa palavra, ela veio até mim, eu dei essa palavra numa casa blindada. Foi um breve spoiler ali, a palavra é rápida na casa blindada, 10, 15 minutos. Então foi uma palavra rápida, mas foi uma palavra que impactou muito meu coração. Apesar de ser uma pregação um pouco mais temática e não tanto expositiva, eu vou trazer um breve contexto aqui do livro de Hebreus. O livro de Hebreus, ele fala do ministério celestial de Jesus. Ele trata da supremacia de Cristo. Em todo momento ele exalta a Jesus, quem Jesus é, para onde Jesus foi, o que Jesus faz. Ele fala muito de Jesus, de Jesus, de Jesus. Ele reafirma tudo que Jesus é. O apóstolo Paulo, ele escreve esse livro justamente para isso, para poder falar sobre Jesus, sobre a supremacia de Jesus para os judeus que se converteram e por causa da perseguição eles queriam voltar atrás. Eles queriam voltar para o judaísmo para não passar por sofrimento mais. Ou seja, e Paulo falou, olha, se vocês fizerem isso, vocês estarão apostatando da fé. Isso é uma apostasia se vocês voltarem para a antiga lei, se vocês voltarem para o que passou, o sacrifício de Jesus não vai ter valido de nada para vocês. Então não façam isso, não retornem, não voltem atrás, mas permaneçam firmes na fé, permaneçam firmes na palavra, permaneçam firmes no propósito, porque aquele que te chamou, ele vai te sustentar. E Paulo, ele escreve essa carta para reafirmar isso para eles. Em algum momento da vida deles, eles aceitaram a Jesus. Em algum momento da vida dele, eles se renderam, com todo o gás, eles seguiram, mas por causa das dificuldades, por causa das perseguições, eles queriam voltar, eles queriam retroceder. E Paulo ele vem afirmando isso e batendo no livro de Hebreus. Se a gente lê o capítulo 11, o capítulo lindo, que trata dos heróis da fé,
Ele fala dos heróis da fé que passaram por muitas coisas, mas que pela fé venceram, pela fé superaram, pela fé avançaram, pela fé guardaram a palavra e permaneceram firmes até o final. Ele trata os heróis da fé ali, pessoas, irmãos. A gente tem um exemplo aqui: Moisés, Raabe, Abraão, José, heróis da fé que venceram, mas eram pessoas. Eles eram pessoas que passaram por desafios, que passaram por problemas, talvez até impossíveis de resolver se não fosse a mão de Deus, mas que tinham uma convicção fixa, que era a fé em Deus, que era a fé que eles tinham. Então essa fé que eles tinham faziam eles fazerem tantas coisas que vem relatado aqui. Olha, pela fé, Isaac prometeu bênçãos para os seus filhos, Jacó e Esaú. Pela fé, Jacó, prestes a morrer, abençoou cada um dos seus filhos de José e se curvou para adorar, apoiado em seu cajado. Pela fé, José, no fim da vida, declarou toda a confiança que os israelitas deixariam o Egito e deu ordens para que cuidassem dos seus ossos. Pela fé, os pais de Moisés o esconderam por 3 meses, tão logo ele nasceu, pois viram que a criança era linda e não tiveram medo de desobedecer o decreto do rei. Não tiveram medo de desobedecer o decreto do rei. E por isso, pela fé, Moisés foi guardado e Moisés viveu e cumpriu o seu propósito já adulto. Isso foi pela fé. Mas eles tinham desafios que eles precisaram superar. E eu estou falando aqui para pessoas que talvez estão passando por desafios muito difíceis, que talvez acham que é até impossível de superar, que acham que é até muito difícil de resolver. Mas eu estou aqui nessa tarde com boca de Deus para dizer para você: você vai superar e você vai passar pelos desafios que você precisa passar. É pelas suas forças? É porque você é muito forte? Aqui tem super-homem, irmão? Só as crianças, né? Talvez o Isaac fala que é o Homem-Aranha, o João fala que é o Hulk. Não, aqui não tem super-homem, aqui não tem super-mulher. Não é a nossa força que nos garante, mas é a fé que nós temos em Deus que nos dá a garantia. É a palavra que nos garante. É a nossa fé que nos faz caminhar. É a nossa fé que nos faz andar e nos faz superar. Então é por isso que eu posso afirmar: nós vamos superar pela fé. Nós vamos superar pela fé, irmãos. Mas você é limitado. Você é limitada. Eu sou limitado também. E todos nós que estamos aqui temos as nossas limitações. Temos ou não temos? Tem momento que a gente acha: meu Deus, não dá, não tem como. E nós nascemos com essas limitações. Nós nascemos, por ser seres humanos, nós nascemos com esses tipos de limitações. E às vezes a gente acha que não vai dar, porque nós somos seres humanos. E o nosso emocional, a nossa consciência às vezes se abala porque nós somos seres humanos. Você é limitado. Fala isso pro seu irmão que está do seu lado. Fala: você é limitado. Sou de fazer isso não, mas vou fazer. Então, e às vezes você meio que fraqueja na fé. Por quê? Por causa das tuas limitações, por causa das tuas convicções, por causa do que eu acho, por causa do que eu acredito, pelas minhas próprias limitações. Então, eu vou soltar um vídeo aqui, só para a gente fazer um exercício rapidinho, que vai falar um pouquinho sobre isso e vai introduzir mais um pouco da mensagem. Levi, solta por favor. Gostaria que você prestasse atenção, fizesse ali conforme está escrito.
Todo mundo acertou? Obrigado, Levi. Quantas pessoas não viram o gorila? Não viu. Quantas pessoas não viram que a cortina mudou de cor? Já aumenta. Quantas pessoas não viram que saiu uma menina de preto? Não reparou, né? Então, isso é uma demonstração da nossa limitação humana. Por quê? A nossa atenção, ela é seletiva. Nós selecionamos. Por quê? Que muitas pessoas não notaram, nem todos. Que não tinha o gorila, ou que não mudou de cor a cortina. Porque nós fomos induzidos a contar a quantidade de vezes que a bola ela foi lançada de uma pessoa a outra. Então, como nós ficamos ali com a nossa atenção, prestando atenção na bola, nós não vimos todos os outros eventos que aconteceram naquele ambiente. Porque a nossa atenção ela é seletiva. Então, a Cida está aqui, o pastor não está, mas a Cida está como psicóloga. Se eu estiver falando bobeira, você pode me interromper, tá? Na psicologia cognitiva, estudos mostram que a atenção seletiva pode ser influenciada por fatores como interesse pessoal, relevância emocional e até mesmo experiências passadas. Isso significa que chamamos de atenção não é apenas uma questão de foco, mas também de como priorizamos determinadas informações com base em nossas necessidades e desejos. Porque a partir do momento que a gente vai vivendo, a gente tende a prestar atenção em algumas coisas, ou no nosso próprio desejo, ou na nossa própria experiência, a gente passa a prestar atenção mais em algumas coisas do que em outras. Você mesmo, talvez que teve filho aí pequeno, chegou um momento da sua vida que você só via coisa de neném. Podia passar um elefante na sua frente que você não ia enxergar. Mas se passasse uma chupetinha, você... Olha a chupeta que eu queria. Justamente por isso. Quando a gente está mexendo no nosso celular e alguém fala com a gente não ouve. Porque a nossa atenção está no celular. Então, nós temos esse tipo de limitação. Então, eu preciso entender, de uma vez por todas, que eu sou limitado. Por limitações humanas. Vimos no vídeo aqui. Poucas pessoas conseguem ver todos os eventos ao mesmo tempo. Porque você não tem a tua atenção plena, não consegue ter a tua atenção plena em tudo. Então eu preciso entender que quanto mais eu entendo que eu sou limitado, cada vez mais eu tomo cuidado, irmãos. Quando eu entendo cada vez mais que eu tenho a minha limitação, mais eu preciso tomar cuidado. Ou seja, eu não vou pegar o celular para dirigir, porque eu sei que eu tenho a minha limitação, que se eu usar o celular dirigindo, eu posso sofrer um acidente. Eu sei que eu não posso prestar atenção numa outra coisa quando eu estiver fazendo uma coisa muito importante que pode gerar algum problema para mim, para minha vida, para minha casa, para minha vida. E a nossa vida com Deus, ela não é diferente. A nossa vida com Deus não é diferente disso, porque nós temos a nossa limitação. E o livro de Hebreus vai dizer muito claro para a gente que nós precisamos livrar a nossa vida de todo e qualquer embaraço que nos rodeia.
Nós precisamos nos livrar do pecado. Nós precisamos nos livrar de todas as coisas que nos atrapalham de acreditar, que estão roubando a nossa atenção, estão nos atrapalhando a caminhar, estão nos atrapalhando a olhar para Jesus, estão nos atrapalhando a seguir em frente. Nós precisamos nos livrar de todas essas coisas para que a gente possa seguir em frente. Por que que isso acontece? Porque elas estão roubando a nossa atenção. Elas estão roubando a nossa vida. Elas estão nos roubando. Os embaraços da vida estão nos roubando do verdadeiro foco que nós precisamos prestar atenção, que é em Jesus. E o pecado, ele vai nos trazendo para longe de Deus. Ele vai nos afastando. Nós vimos aqui que nada pode nos separar do amor de Deus. Mas se existe algo de separação entre mim e Deus, é o pecado. Porque Deus, ele é santo. E se ele é santo, ele não compactua comigo, que talvez esteja vivendo uma vida fora da santidade. Isso vai nos jogar para fora. Por quê? Nós precisamos nos enquadrar. E Deus fala para nós aqui nessa tarde: olha, você precisa se livrar do embaraço. Você precisa se livrar do embaraço da sua vida. Talvez sejam situações, talvez sejam coisas, ou até mesmo talvez sejam pessoas que estão te levando para fora da presença de Deus, para longe da presença de Deus. E Deus fala para vocês: olha, vocês precisam manter os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da sua fé, o autor e consumador da minha fé. A minha vista, a minha atenção, ela precisa estar apenas em Jesus. E se existem coisas na minha vida, e Deus falou comigo, que estão roubando a minha atenção de Jesus, eu preciso largar para poder selecionar a Ele, selecionar as coisas do alto, porque é de lá, é do alto que vem tudo que eu preciso para caminhar, que vem tudo que eu preciso para seguir em frente, que vem tudo que eu preciso para viver. É de lá que vem, é de lá, e a nossa atenção precisa estar lá, apenas lá. E aqueles judeus tinham a atenção deles roubada por causa da perseguição. Eles pensaram: se eu voltar para o judaísmo, Tiago, é mais fácil, é mais cômodo, é mais aceitável. Eu não vou passar por isso que eu estou passando, então eu vou voltar. Mas Paulo escreve uma carta linda, né? Glória a Deus por isso. Para eles: não, meus filhos. Vocês vão voltar para onde? Mantenha os seus olhos em Jesus. Vocês não têm para onde voltar. Quando Jesus pergunta para os discípulos e pergunta: olha, vocês não querem ir também não? Chega, os discípulos respondem: pai, para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Talvez alguém entrou aqui nesta tarde querendo voltar, mas Deus diz para mim e para você: você não tem para onde voltar, porque somente Ele tem palavras de vida eterna. Somente nele nós teremos uma vida plena. Somente nele nós teremos uma vida transbordante. Somente nele, mais lugar nenhum. Podemos achar que é mais confortável viver sem Ele, mas nunca teremos as lacunas que existem na nossa vida preenchidas se nós estivermos fora do caminho deles, fora no caminho de Deus. Então nós precisamos ter isso na nossa mente. No livro de Colossenses, mais uma carta de Paulo, Colossenses 3, versículo 1, diz o seguinte: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentada à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas terrenas. Mantenham o pensamento nas coisas do alto. O próprio apóstolo Paulo escreveu isso e falou: olha, o pensamento de vocês, e nessa igreja de Colossenses,
os falsos mestres estavam querendo inserir filosofias humanas e fazer uma mistura com o evangelho para que eles pudessem caminhar caminhar não somente na palavra, mas também em filosofias humanas, mas também em regras feitas por homens. E o apóstolo Paulo falou para eles: olha, mantenha os pensamentos nas coisas do alto apenas, não nas coisas que vocês estão vendo aqui na terra, que vocês estão passando. Não, talvez algumas religiões que estão surgindo, estão bombando por aí. Não mantenha suas atenções nessas coisas. Mantenham as suas atenções nas coisas do alto e nos nossos pensamentos nas coisas do alto. Ah, Rodrigo, é difícil, eu sei, é difícil para mim também. Não sou nem um alecrim dourado e nem você é. É difícil para todos nós. Mas quando a gente acorda durante a semana, a gente precisa acordar e o nosso pensamento precisa estar em Deus em primeiro lugar. Mas só que a gente acorda e o nosso pensamento está no boleto que a gente não pagou, Tiago. Você não tem, né? No boleto que a gente não pagou. Irmão Osvaldo, tem sim, né? Tem sim, né? Cuidado que tu é novo, não fica fazendo muita parcela não, lá na frente vai fazer diferença, sim ou não, gente? Vai. Conselho. Então, a gente acorda já pensando no boleto, acorda pensando no que tem que fazer no dia. Meu Deus, o que eu não fiz ontem, o que eu não fiz, o que eu vou ter que fazer amanhã. A gente ficou com ansiedade, né? Ansioso, e a gente acorda pensando em tantas coisas, e o nosso pensamento está cada vez mais longe das coisas do alto. Nosso pensamento está cada vez mais longe de Jesus e a gente vai se afastando de uma tal forma. Não que ele se afastou da gente, a pastora cantou aqui, não que ele não quis mais saber de nós, não, porque nós vamos nos afastando dele, por aquilo que nós vivemos, por aquilo que nós passamos, pelas nossas experiências ou pelos nossos próprios desejos. A gente foca naquilo que a gente quer e acaba deixando os nossos pensamentos fora daquilo que ele tem pra gente. Então, tudo o que eu passo tem o poder de tirar o meu foco de Jesus. As coisas que nós passamos têm o poder de nos roubar a nossa atenção de Jesus. Cito um exemplo, situações que você passa, problemas que nós passamos, eu tenho passado, tem o poder de nos roubar o nosso foco de Jesus. Quantos aqui, fosse pedir para dar um exemplo, já acordaram uma vez: meu Deus, eu só quero o Senhor e nada mais. Eu só quero o Senhor, eu vou me entregar para o Senhor, e se derrama no chão, em casa, no quarto, na igreja, no monte, se derrama, fala: eu quero o Senhor. Mas quando chega a tarde, alguém fala uma coisa que você não gostou, e essa pessoa exerce influência sobre você, e você fala: opa, Deus, pra quê, né? Fala sério, eu vou ficar suportando isso? Não quero mais, deixa pra lá. Situações do nosso dia a dia que vão nos roubando. Situações que acontecem todos os dias que vão nos roubando. E tem alguém por aí, passeando por aí, que é louco para colocar situações na nossa vida para roubar o nosso foco. Vou nem falar o nome dele, vermelhinho. Mas ele está por aí, colocando situações para nos tirar o nosso foco de Jesus, irmão. Não pense você, às vezes, que Satanás quer me destruir, quer fazer isso comigo. Ele quer também, óbvio, né? Mas ele quer fazer isso comigo, não. Mas às vezes não. Ele quer só roubar o nosso foco, irmão. Só tirar o nosso foco. Com coisas ruins e com coisas boas também. Ele só quer tirar o nosso foco, irmão. Só quer tirar o nosso foco. E a palavra de Paulo, que escreve para os hebreus e para os colossenses, escreve também para nós hoje. Olha, tenham os seus olhos fitos em Jesus e os seus pensamentos nas coisas do alto. O ambiente rouba também o nosso foco. O ambiente que a gente está inserido, trabalho, estudo, ou várias outras coisas que a gente vive na vida, tem poder de nos roubar do foco de Jesus.
tem poder de nos tirar a atenção de Jesus. Eu estou num ambiente que eu estou sendo roubado, tirado, talvez no trabalho. A minha atenção de Jesus, eu preciso ter discernimento que naquele ambiente eu tenho limitações humanas. E se eu estou naquele ambiente, e eu não vou deixar de estar, porque todos nós temos que trabalhar, se eu estou naquele ambiente, eu preciso me conhecer. Eu sou limitado, então eu preciso ter mais atenção. Então Jesus guarda a minha mente. Jesus guarda o meu coração. Jesus me guarda aqui nesse lugar. Pai, eu não quero me abandonar, eu quero manter o meu foco no Senhor. Mas tá difícil, tá complicado, eu não tô conseguindo, mas me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda a superar, me ajuda a manter os meus olhos apenas no Senhor. Me ajuda com isso, e eu tenho certeza que Ele vai nos ajudar a superar. Ele vai nos fortalecer a passar. Mas existe nisso tudo uma atitude que pertence apenas a mim, que é manter o foco nele. Manter o foco nele. E os teus problemas, os meus problemas, eles vão continuar acontecendo, sim ou não? No mundo tereis aflições. Mas esses problemas, eles precisam parar de roubar completamente a nossa atenção de Jesus. Eles podem mexer comigo, sim ou não? Sim! Eles mexem com a gente mesmo. Às vezes nos deixa triste, sim. Às vezes a gente acha que não tem saída, sim. Isso acontece, mas mesmo nesses momentos que eu acho que não tem saída, eu preciso olhar, Pai, não estou achando saída nenhuma aqui. Não tem para onde sair. Mas, Pai, a minha saída é o Senhor. A minha saída é o Senhor. O Senhor é a minha saída. O Senhor é a minha porta. O Senhor é o meu sustento. É o Senhor que me alimenta. Eu não vejo saída aqui, mas ainda assim, os meus pensamentos estão no Senhor. Ainda que eu não veja a solução, ainda que eu não vejo nada mudando, o meu foco precisa estar nele, a minha atenção, que é seletiva, precisa selecionar a ele. Mas a gente foca nos problemas, irmãos, e esquece dele. Então Deus quer que a gente treine nessa tarde, ó. Treina a tua mente. Isso aí precisa ser condicionado. Isso na nossa vida precisa ser treinado, é intencional. Treine a sua mente, treine você para manter o foco apenas em mim. Porque vai existir um momento que você pode cair porque não está olhando para mim. Mas eu vou estar sempre lá para te levantar, para estender a mão para você. E existiu um momento que os discípulos... Jesus despede os discípulos e fala, olha, vão para o outro lado. Mas Jesus não está no barco. Passagem muito conhecida, nem vou ler. E vem sobre o barco uma tempestade, irmãos. Tempestade, o vendaval no barco. E os discípulos, eles ficam com medo. Mas Jesus... Vem cá, Jonathan, por favor. Vem estar para beber água. Mas Jesus vem andando sobre as águas, irmãos. No meio da tempestade. Que loucura. Jesus vem andando sobre as águas. Mas só que os discípulos, eles ficam apavorados, Jonas. É óbvio, né? Tudo escuro, tempestade. É um fantasma. E Jesus fala para eles uma palavra que determina toda a nossa vida às vezes. Jesus fala, coragem. 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 E existe um que ouviu aquela palavra e absorveu aquela palavra, irmão. Entrou dentro dele. Pá! Entrou dentro dele e ele falou, Jesus... Fica mais para lá um pouquinho, por favor. Jesus, se é o Senhor mesmo, me manda, que eu vou andando sobre as águas também. E Jesus fala para ele o quê?
O que Jesus fala para ele? Vem. E ele vai andando sobre as águas. A partir do momento que ele vai andando sobre as águas, ele tem a atenção dele aonde, irmãos? Em Jesus. Ele não anda sobre... Deus não faz nenhum tipo de milagre que não vai representar nada, irmão. Não faz, à toa. Ninguém nunca andou aí pela piscina, ninguém nunca andou aí na praia, sobre as águas, não. Ninguém nunca fez isso. Então me mostre uma pessoa que aí eu vou falar, pô, beleza. Ninguém não fez isso. Mas a partir do momento que Pedro fixa, mantendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da minha fé, a minha atenção, que Pedro era humano, que seleciona coisas, a partir do momento que ele seleciona a atenção dele apenas em Jesus, ele anda sobre as águas, irmãos. No meio da tempestade, irmão. Mas ele está andando sobre as águas porque a atenção dele está em Jesus. Ele não anda sobre as águas porque ele é super-homem, porque ele é especial. Não, ele anda sobre as águas porque ele mantém a atenção dele em Jesus. Ele mantém a atenção dele em Jesus. Então, a partir do momento que ele mantém a atenção dele, ele vai andando sobre as águas, irmãos. E existem pessoas, talvez nessa tarde aqui, que precisam ouvir essa palavra. Talvez você esteja passando por dificuldade, irmão. Talvez você esteja passando por aflição. Talvez você esteja passando por calúnia. Talvez você esteja passando por acusação. Talvez esteja passando por sofrimento. Talvez esteja passando por momentos de doença. Talvez esteja passando por momento onde a despensa está vazia. Mas Deus diz para mim e para você: se você mantiver a tua atenção em Jesus, você vai andar sobre as águas. Você vai andar sobre as águas e você vai superar aquilo que você precisa superar, porque enquanto a nossa atenção ela está em Jesus, recebemos habilidades especiais para superar a tempestade. Ele te habilita, Ele que te capacita, é Ele quem te sustenta, é Ele quem vai te capacitando para passar pelas aflições. Mas Pedro, que a atenção dele estava em Jesus, desviou a atenção, prestou atenção no vento forte, e a atenção dele saiu de Jesus, desconectou e foi parar no vento e foi parar na tempestade. E o que aconteceu com ele? Afundou, é óbvio. E o que acontece com a gente quando a gente não mantém a atenção nele e olha só para os problemas? Afunda, irmão. Afunda. A gente afunda. E o que precisa fazer quando eu afundo no meio dos problemas, das situações, da circunstância, ou talvez dentro de outras coisas da tua vida? O que acontece com a gente quando a gente afunda? O que precisa acontecer? Jesus precisa me levantar. Que Jesus bonito. Jesus precisa me levantar para que eu tenha a minha atenção novamente nele e falar: por que tu duvidou, Pedro? Tu estava indo tão bem, cara. Tu estava chegando já, tu andou sobre as águas, tu venceu a tempestade. Por que você duvidou? E ele afunda, ele levanta e Jesus leva ele de volta dentro do barco. Obrigado. Porque nós precisamos, de uma vez por todas, entender que quem nos capacita, que quem nos dá habilidades para superar problemas, não são pessoas, não são coisas, é apenas Deus. E Efésios, ele nos dá uma armadura, que ele nos veste, a armadura dele, para que a gente possa resistir ao dia mau e permanecer inabalável. Tem super-homem aqui mais uma vez? Mas tem o outro lado.
Com Deus você é super-homem, irmão. Com Deus tu recebe habilidade. Fala isso pra alguém que está do teu lado. Fala, com Deus você recebe habilidade. Com Deus você recebe capacidade. Você olha pro espelho e não tem nada. Mas quando você está com Deus, você vira, como o pastor pregou aqui, um leão. Você vira um leão. E você passa pelos problemas, pela situação que você achar que ia dar tudo errado, mas no final dá tudo certo. Meu Deus, foi a mão de Deus que me levou. Foi a mão de Deus que me fez passar pelo vale. Foi a mão de Deus que me fez passar pela aflição. Foi a mão de Deus que me fez passar. Mas a nossa atenção precisa estar nele. Isso aconteceu com várias pessoas da Bíblia. Sadraque, Mesaque e Abednego falaram para Nabucodonosor: olha, o meu Deus tem poder para livrar, mas se ele não livrar também, não tô nem aí, irmão. Não tô nem aí, me bota dentro dessa fornalha. E ele foi, irmão. Eles eram humanos, limitados. O que aconteceu na vida deles foi a atuação do céu, dom da fé, irmãos. A ponto deles falarem: me joga dentro da fornalha, que eu não quero nem saber. E dentro da fornalha existiu lá a habilidade que Deus deu para eles, para que eles pudessem andar pelo fogo e não ser queimados. Andaram no meio do fogo e não foram queimados. O que é isso? Atenção selecionada apenas em Deus. Eles não olharam para a fornalha, não olharam para as leis do rei, não olharam para o lugar que eles estavam, não olharam para absolutamente nada, só olharam para Deus. O problema está na minha frente, mas eu seleciono apenas a Deus. O próprio apóstolo Paulo passou pelas prisões, tantas situações, mas passou, suportou, recebeu habilidade e capacidade, porque ele tinha o seu pensamento e a sua atenção apenas voltada em Jesus. Pessoas por aí ainda hoje que não negam o nome de Jesus e são decapitadas, mortas, recebem habilidade e capacidade para poder vencer as adversidades e seguir fiel até o fim. Às vezes a gente se pergunta: pai, será que eu vou conseguir ser como o apóstolo Paulo? Eu vou completar a carreira, guardar a fé? Tá tão difícil para mim. Tá tão difícil para mim. Será que eu posso ser como ele? Deus fala para nós: você pode. Apenas mantenha a sua atenção em mim. Apenas mantenha a sua atenção em mim. Cita outro exemplo aí, cito Jairo, que teve a sua filha, notícia de que a sua filha morreu, mas ele estava andando com Jesus. Que Jesus falou para ele: olha, não tenha medo, tenha fé. E ele seguiu no lado de Jesus até a sua casa, irmão. Se a gente já tinha desabado por ali mesmo, ficado por ali mesmo, mas ele se manteve de pé por causa da palavra. Deus vai te fortalecer. 1 Coríntios 10, versículo 13 diz: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, Deus dará também o escape para que possas suportar. Filipenses 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem te fortalece é Deus. Porque Ele tem um poder ilimitado. Porque Ele pode todas as coisas. E se a nossa atenção ela é seletiva, a de Deus é. Se nós, limitados humanos, selecionamos coisas para prestar atenção,
Deus não tem limitação, irmão. A atenção dele, ela está sobre você, ela está sobre a sua casa, ela está sobre todas as pessoas, ela está. Provérbios 15 diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Os olhos do Senhor, eles veem tudo. Ele está vendo a tua aflição, Ele está vendo a tua situação. A atenção dele está em você. A atenção dele está em mim. Ele está, o próprio salmista disse. Salmo 139 diz: Tu me cercastes por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim é maravilhosa, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, e de onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, lá tu estás, e se eu fizer no inferno a minha cama, lá também estarás. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me sustentará. A atenção dele está em você. A atenção dele está em você, Tiago. A atenção dele, ele está em mim. A atenção dele, ele está em nós. Não há nada que passa despercebido diante de Deus. Mas a nossa atenção precisa também estar nele, para que a gente consiga superar os desafios. No meio de tantas coisas que a gente vive, que a gente seleciona, precisamos fazer como Pedro, no início, que manteve no meio da tempestade os olhos fitos em Jesus, que manteve no meio da tempestade os olhos apenas em Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. Eu sei que às vezes é difícil, irmão, pra gente. Às vezes é complicado mesmo pra gente. Às vezes eu tô falando aqui, mas só Deus sabe, né? O que a gente vive, o que a gente passa. Mas Deus fala pra gente: olha, o que vocês estão vivendo na terra é um treinamento daquilo que vocês vão viver na eternidade. Porque a eternidade pra nós já chegou. A eternidade pra nós já se manifestou aqui na terra. E a nossa atenção, ela precisa estar nele, porque isso vai refletir toda a nossa eternidade. Nós estaremos com ele, a nossa atenção nele, glorificando a ele. Nesse momento, nos céus, existe adoração a ele, a atenção dos anciãos e dos anjos apenas nele, e a nossa atenção precisa estar nele. Passaremos por muitas coisas, viveremos muitas coisas em muitos lugares, mas aonde nós estivermos, o nosso pensamento, ele precisa estar no alto. Não é sobre orar muitas horas, mas é sobre sempre orarmos. É sobre sempre manter o contato. E ele vai te fazer superar os desafios. Feche seus olhos. Talvez você esteja passando por desafios nessa tarde, mas nós vamos declarar que ele é o nosso socorro, que ele é o nosso refúgio. Declare isso, você conhece. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as
és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a dona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Pai, nós te adoramos, Senhor, nessa tarde. Deus, dizemos para o Senhor, Pai, que às vezes o momento que nós estamos vivendo, Senhor, não é o melhor possível. Pai, passamos por aflições, Senhor, por angústias. Senhor, estamos às vezes até passando, Senhor, por momentos onde abandonamos ao Senhor na nossa vida. Deus, mas nós não queremos, Senhor, ser, Pai, como os hebreus, Senhor, que queriam retroceder, Pai, para não passar, Senhor, por sofrimentos. Deus, nós não queremos ser esses, Pai, nós queremos avançar. Deus, nós queremos avançar. E a partir do momento que nós vamos, Senhor, caminhando com a nossa atenção fixa no Senhor, o Senhor vai nos guardando, o Senhor vai nos levantando, o Senhor vai nos habilitando, o Senhor vai nos levando. Ah, Pai, obrigado. Tu és, Senhor, o Deus que detém todo o poder. Obrigado, Jesus, porque um dia o Senhor nos salvou. Obrigado pelo teu sacrifício que nos deu acesso ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor. E agora, Pai, fortalece-nos aqui nessa tarde.
Senhor, nos faça avançar aqui nessa tarde. Deus, nos ajuda, Senhor, a passar pelos problemas da vida, Senhor, sabendo que o Senhor é o nosso sustento, que o Senhor é aquele que nos estende a mão, que ainda, Senhor, que o mar nos submergir, nós, Senhor, nos levantaremos, nós, Senhor, continuaremos andando, porque o Senhor está conosco, o Senhor está conosco, o guarda de Israel, o Senhor dos exércitos, o Senhor da batalha, aquele que nunca perdeu, aquele que nunca vai perder, aquele que permanece o mesmo, aquele que não muda, ou aquele que não tem sombra nem a variação, onde não há mudança alguma, é o Senhor que está conosco. Nós não precisamos temer, nós não precisamos temer, nós não precisamos olhar para trás, nós não precisamos estar em dúvida, mas, Senhor, acrescenta fé em nós e nos faça, Senhor, caminhar, andar sobre as águas. É o que te pedimos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia! Vamos adorar o Senhor com as nossas palmas, irmãos. Que palavra tremenda! Que o Senhor continue abençoando o evangelista Rodrigo, a sua casa. Ó Deus, nós queremos te louvar, Senhor. Te agradecer por tudo que tu fizeste hoje aqui, Senhor, em nosso meio, Pai. Que toda palavra, Senhor, todo louvor, tudo que foi ministrado, Senhor, fique nos nossos corações. Abençoa, Senhor, a nossa semana, Pai. Dá-nos uma semana de vitória. Nos guarda, nos livra, Senhor, do homem mau, Pai, ou das enfermidades, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor. E dá uma semana abençoada ao teu povo. Que possamos continuar, Senhor, com os nossos olhos fitos em Ti, Pai. Que os nossos olhos não se desviem, Senhor, para as circunstâncias da vida, mas que nós possamos estar com os nossos olhos fixos, firmes em Ti. Ó Deus, muito obrigada por tudo e por essa palavra maravilhosa, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Dê uma semana de vitória a vocês e continuem com os olhos fixos no Senhor. Não olhe para a circunstância da vida, não. Vamos receber a bênção? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo, o nosso amigo, o nosso consolador, Ele que nos consola, nos ajuda nos momentos difíceis. Fiquem com todos agora, que toda a igreja diga amém. Que Deus abençoe e vá em paz, irmãos.